Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, então, né, nós vamos dar continuidade àquela nossa aula, ok? A última aula que vocês tiveram, né? Lembrando que a temática é geografia agrária, tá? Ou seja, o que é geografia agrária? Né? Tudo que trabalha, quando eu falo agrário, o termo agrário é terra. Então, tudo que trabalha na terra, sendo sociedade, mão de obra, né? Ou então o que é produzido nessa terra, ok? Como essa terra ela é administrada, como ela é distribuída, esse é o foco da aula de hoje, né? Então todo espaço geográfico voltado para a questão agrária, ele é inserido dentro, né, da geografia agrária. Quando eu falo geografia agrária, então, nós estamos falando de agricultura, eu falo agricultura, pecuária, né, as duas juntas agropecuária, extrativismo, logo você vai lembrar da matéria-prima, ok? Os grãos, os cereais, né? Os cultivos, tá? A criação de animais para a obtenção de produtos e derivados, né? A extração de madeira. Então você vai lembrar da matéria-prima. Só que tem um outro fator também que engloba, né, o quesito agrário, né? O chamado espaço agrário. Então, o espaço agrário, gente, não é só a matéria-prima, e sim várias comunidades também se relacionando entre si ali. Nem sempre esse relacionamento ele é amistoso, né? Ele é amigável, tem muitos conflitos, os chamados conflitos do campo, e esses conflitos do campo, eu já adianto para vocês que basicamente 100% deles ocorre por disputas de terra, por disputas territoriais, né? Nossa, mas não tem ninguém que fiscalize isso, não tem polícia, não tem, né, uma lei? Claro que tem tudo isso, né, uma regulamentação, uma fiscalização. Só que se você pegar um país cuja imensidão do Brasil, o quinto maior país do mundo, né, ocupando 49% de toda a América do Sul, quase a metade, né, basicamente, a metade basicamente da América do Sul, né? Então um país que tem proporções continentais, ok? Então, você imagina a dificuldade que você tem para fiscalizar, administrar, né? Vigiar, ok? Toda essa área territorial. Então, tem muitas disputas, né? As chamadas terras de ninguém, né? Principalmente na região centro-oeste do Brasil, ali onde ficam um dos maiores estados do Brasil, como Mato Grosso. Então, tem muitas cidades ali que proporcionalmente a violência dessas cidades chega a passar o Rio de Janeiro, para vocês terem ideia. Claro, proporcionalmente, para o tamanho de cidade, para a conta de pessoas que saem, né, infelizmente, prejudicadas, né, de certa forma. Então, são chamados conflitos do campo, né, entre fazendeiros, né, madeireiros, garimpeiros, índios, né, os indígenas também, que já estavam ali, que tem a demarcação dos seus territórios, mas vem um outro problema, né, ocasionado devido às práticas inadequadas agrícolas, o desmatamento. Então vem o desmatamento, a queimada, a poluição avançar sobre o seu território. E ali era o território do indígena. Então, eles, cansados de esperar alguma ação governamental, né, para que possa impedir esse avanço, então eles agem dentro da própria lei deles, ok? E acabam entrando em conflito, né, com madeireiros, com pessoas que estão lá para desmatar, né, ou até mesmo com poceiros, né, ok? O que são poceiros? As pessoas tomam posse, né, do território ali, está desocupado, ninguém está usando, daí se apropria, né, do território. Então, há esses conflitos aí. Outro grande conflito também, vale ressaltar aqui para vocês, é, por exemplo, né, movimentos, ok, de agricultores que eles não têm terra para produzir, ok? Então eles criam um movimento, né? No Brasil, por exemplo, você tem o MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? E que eles acabam, como forma de protesto, de chamar a atenção do governo para o governo cumprir uma lei, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tá? Que é assim, antes de falar disso, eu tenho que falar da Lei de Uso e Ocupação do Solo para vocês. A Lei de Uso e Ocupação do Solo, ela está na Constituição Federal de 1988,
tá? Dizendo que toda a terra brasileira voltada para a agricultura, ela tem que ser produzida. Aquela terra ali, ela tem que ser produzida, não pode ficar parada. Salvo o pônzio. O que é o pônzio? A rotatividade da terra, né? Por exemplo, na terra A eu plantei soja, na terra B, café, na terra C, laranja, na terra D eu deixo ela vazia, não planto nada por enquanto, deixo o solo se recuperando. Por quê? Para a vegetação crescer, a vegetação vai pegando os minerais do solo. Se toda hora eu vou plantando, essa vegetação ela vai pegar todos os minerais do solo e não vai ter mais minerais ali naquele solo, vai ficar um solo pobre. A outra vegetação que eu plantar, ela já não vai nascer tão grande, não vai dar tanta safra. A outra nem vai chegar a nascer. Então aquele solo precisa se recuperar, uma recuperação natural desse solo, né? Esse repouso do solo nós chamamos de pônzio, tá? Isso é o repouso permitido, ok? Dura no máximo 1, 2 anos, né? No máximo 3 anos, então o solo já se recupera. Agora, o que se discute, o que esse pessoal, esse grupo, né, de agricultores que não tem terra para produzir, o MST, o que eles discutem é o que está na Constituição Federal, que diz o seguinte: aquela terra tem que ser usada para produzir. E tem muitas terras no Brasil que está mais de 10 anos sem utilizar. E a lei é clara: terras mais de 10 anos sem utilizar, cabe à União pegar essas terras aí para ela de novo. Quem que é a União? O Brasil, o Estado brasileiro. Independente de quem esteja na presidência, quem esteja governamentando. Vai chegar e falar, ó, ah, não, mas é minha. Mas, peraí, a lei é essa, tá lá 10 anos, você não tá usando, ou você usa, primeiro o cara recebe a advertência, né? Ou você usa, isso aí na teoria, tá? Tá lá na lei, mas não é, ok? Então, ou você usa essa terra, chega em mim e fala, ó, ou você usa essa terra aqui, ou então nós vamos pegar. A União vai pegar, o Brasil vai pegar para ela, e daí, o que o Brasil faz com essa terra? Pega e distribui para quem não tem terra. Essa é a chamada reforma agrária. Tá? O que é reforma agrária? Você pegar terras que estão inutilizáveis, no Brasil tem muitas, mais de 10 anos sem utilizar, parado ali, ok? E distribuir para quem não tem terra. E queira, e detalhe, essa pessoa tem que produzir. Ela queira produzir, ela vai ter que produzir. A lei exige isso. Se for para ela pegar e colocar uma rede num lado do coqueiro e na outra e ficar tomando água de coco, a União pega, o Brasil, o Estado, né, brasileiro pega e fala, ó, então você cai fora. E vai vir outra pessoa que tem que produzir. Por quê? Produzindo, são chamados pequenos e médios produtores, né? O que esses pequenos e médios agricultores nós já aprendemos sobre eles? A parte da mercadoria que eles produzem vão para abastecer o mercado interno. Okay? Aumentando a concorrência, consequentemente para nós enquanto consumidores, o preço nas prateleiras dos supermercados, nas feiras, eles irão diminuir. Né? Só que isso aí na teoria. Tá? Normalmente a União acaba não fazendo essa reforma agrária. Até um dos últimos presidentes que o Brasil teve prometeu que ia fazer reforma agrária e acabou não fazendo. Tá? Por encontrar alguns obstáculos também, né? Que eu posso, questões políticas, enfim, tem, né, burocracias, tem bastante coisinhas aí. Por mais que esteja na lei, tem bastante etapas, né? Não é assim chegar e falar, olha, eu vou fazer e acabou, né? Não é assim, tem né, passa por um congresso, depois, se for aprovado lá no congresso, vai para o Senado, etc. e tal, tá? Bom, falando, nossa, professor, mas tem terra sem usar? Tem, gente. Gente, tem fazendas no Brasil, aí no Mato Grosso, que elas são quase do tamanho do Paraná. Enormes. Fazendas enormes, enormes. Então, assim, até para o próprio fazendeiro, a questão da administração fica um pouquinho mais difícil. Então, o que esse pessoal faz? Eles usam, né, a terra que dá para usar. Algumas terras ali que às vezes está muito distante, né? Ou que ele não acha que é viável usar, acaba não usando mesmo e ficando até 10, talvez até mais anos parado. E a lei é clara, ele tinha que dar uma finalidade para essa terra, um uso para esse solo. Se ele não usou, então cabe à União pegar, né? Para ela, e não pagar nada, inclusive. Só que o correto
o correto, na minha opinião, seria o quê? Seria a União pegar então essas terras para ela, só que daí pagar, né? O cara vai sair no prejuízo. E daí distribuir para quem não tem e queira trabalhar, né? Chamada reforma agrária, mas como eu falei para vocês, são vários empecilhos que impedem nessa reforma agrária, desde questões políticas, burocráticas, ideológicas, etc. e tal, tá? Então, com isso, essa galera vendo que o governo acaba se omitindo, para chamar a atenção, eles acabam que adentrando o terreno. O ato de invadir está errado, mas como é que eu posso dizer para vocês? Por chamar atenção para uma causa que está na lei, que a lei diz que é assim, né? Então, grande parte dessas pessoas querem o quê? Produzir, né? Em pequenas e médias propriedades, que para nós, enquanto consumidores, seria um bom, como eu falei para vocês, que os preços diminuiriam, porque aumentaria a concorrência, né? Então, esses grupos, né, formados por camponeses que querem trabalhar, ok? Nem sempre são bem recebidos nos locais que eles acabam adentrando no território, porque você está entrando no território, passando limites, entrando no território que não é seu ali, né? Fixando moradias, inclusive em assentamentos, por exemplo, né? Então, gera muitos conflitos. Aí tem muitos conflitos entre os camponeses, né, que não têm terra, entre fazendeiros, entre indígenas, entre garimpeiros. Garimpeiros é aquelas pessoas que vão para procurar ouro, prata e outros minérios, tá? Os madeireiros, ok? Que eles cortam as madeiras. Então, junto esses 5 grupos aí, né? E tem muitos conflitos, infelizmente, no campo, tá? Então, o campo, quando eu falar campo, espaço agrário brasileiro, não vamos pensar apenas na plantação de soja, de milho, a criação do gado, e sim nas comunidades que residem também no campo, ok? Não falamos também das comunidades ribeirinhas, por exemplo, que são aquelas pessoas que moram, né, mais próximo a rios, na margem mesmo dos rios, né? Por isso que são população ribeirinha, tá? E também comunidades quilombolas, né, que são descendentes dos escravos, ok? Que residem, né, se fixam suas moradias em áreas rurais, tá? Então também tem eles, então, quilombolas, indígenas, população ribeirinha, os camponeses, né, que pedem reforma agrária, daí você tem de outro lado fazendeiro, garimpeiro, madeireiro, e se não houver uma fiscalização, realmente tem muitos conflitos, né, no campo, e infelizmente muitas pessoas acabam, né, se prejudicando, tá? Ok? Bom, então essa foi a aula de hoje aí sobre o espaço agrário brasileiro. Bom, gente, então assistam a aula, ok? E boa semana para vocês.